Como você enxerga a política? Você é daquelas que acha que política não é coisa de mulher? Que só tem gente ruim na política, que não é para você? Então fica com a gente nesse podcast Mulher Pode, porque quem sabe você vai mudar a sua opinião. O podcast Mulher Pode é feito aqui no estado de São Paulo pelo PL Mulher. Eu sou a deputada federal Rosana Vale, é o meu segundo mandato como política, como parlamentar, e também sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Eu tenho uma missão: mostrar que a política é coisa de mulher, sim, que a mulher entende, pode fazer grandes transformações na política. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui mulheres que inspiram, batendo papo. Esse é o nosso objetivo desse podcast, Mulher Pode. E hoje o bate-papo é com uma vereadora da cidade de Parapuã. É uma cidade que tem em torno de 10 mil habitantes, ali 100 quilômetros de Marília, próxima a Tupã, e lá tem uma mulher que está fazendo a diferença na política, que está fazendo acontecer, que é presidente também do PL Mulher na cidade de Parapuã. Eu sou a presidente no estado de São Paulo, ela é presidente na cidade dela. Aliás, nós temos várias, mais de 300 presidentes do PL Mulher nos municípios paulistas. Eu estou falando da nossa vereadora Andréia Maria da Silva, vereadora da cidade de Parapuã, que está no primeiro mandato, né, Andréia? Isso. E está cheia de entusiasmo, participa com a gente de palestras, de reuniões. Aliás, aqui nos bastidores, antes da gente começar o podcast, ela disse que começou a despertar o interesse em se candidatar lá em 2023, quando eu tomei posse pela presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro, quando eu me tornei a presidente estadual do PL Mulher, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Andréia. Esse microfone é o seu espaço para você contar a sua história, falar das dificuldades, das alegrias, dos desafios de ser uma mulher na política, de ser uma vereadora, do que a gente pode fazer enquanto política no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Eu quero que você comece contando sua história. Quem é a Andréia, vereadora da cidade de Parapuã? Rosana, muito obrigada pelo convite, amei o convite, gostei muito de poder participar. A minha história, assim, de infância eu comecei, eu sou a 11ª filha de um casal. Nós somos em 12 irmãos e, inclusive, esse final de semana a gente pôde festejar o aniversário de 90 anos da minha mãe, E eu nasci no sítio, Vim ao mundo pelas mãos da minha avó materna e minha história foi de morar na zona rural com minha família, Eu sou uma das mais novas da família. E quando eu tinha em torno de uns 2 anos e pouco, eu tive um problema de saúde muito grave. E, assim, meu pai chega em casa depois da notícia, do médico, falando assim que seria um milagre, se sobrevivesse, porque era muito grave, naquela época era muito difícil. E acho que eu tive a oportunidade de renascer, Então, eu nasci pelas mãos da minha avó, mas depois eu renasci. Eu acho que isso veio, assim, muito forte no meu chamado no decorrer da minha vida. Eu trabalhei na área da agricultura com os meus pais, a vida toda. Eles tinham uma plantação? Plantavam de tudo, Era sítio pequeno. Economia familiar ali, plantava de tudo, Algodão, tomate. E a gente, assim, meus irmãos, nós vivemos uma infância alegre, porque muitas vezes a gente ajudava nos serviços, mas a gente brincava também. Me recordo que a gente catava tomate e fazia guerra de tomate na roça, assim, sabe? E, assim, a gente tinha que fazer, ao mesmo tempo, a gente se divertia muito,
E isso não fez a gente ser frustrado, nada, muito pelo contrário. Fez a gente, né, olhar para frente e falar assim, será que eu vou querer isso para sempre na minha vida, né? E foi aí que eu fui buscar estudar mesmo, né? Os meus outros irmãos não tiveram a oportunidade de uma faculdade, né? E eu, na época, falei assim, eu vou, né, procurar uma faculdade que me dá condição de trabalho e sustento. E eu busquei pela enfermagem. Não busquei pela enfermagem pelo amor à profissão. O meu foco era buscar um emprego, né? Eu falei assim, eu vou me adaptar, né? E eu comecei a fazer a faculdade, terminei a faculdade e comecei a trabalhar na Santa Casa de Parapuã. E ali eu conheci o que é a enfermagem. Porque, a princípio, quando eu escolhi ser enfermeira, com 17 anos, eu falei assim, puxa vida, né? Fezes, sangue, urina, ferida, né? Mas eu falei assim, eu tenho que vencer isso, né? Porque vai me dar um sustento. E foi onde terminei e fui atuar. Não imaginei que a enfermagem ia me pegar pelo coração. Olha, se apaixonou pela profissão. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Trabalhei por 5 anos na cidade de Parapuã, depois prestei um concurso no sistema penitenciário, trabalho há 27 anos no sistema penitenciário como enfermeira, né? E no decorrer, eu fiz uma pós-graduação em saúde pública e acabei prestando um concurso no Centro Paula Souza, onde dou aula no curso técnico em enfermagem, né? Na cidade vizinha, que é Oswaldo Cruz. Hoje eu atuo em Oswaldo Cruz, tanto no sistema penitenciário como enfermeira e como professora no Centro Paula Souza. Você se especializou? Se especializei. Formou em pedagogia também, né? Quando eu entrei para poder dar aula, assim, a primeira coisa que eu tive que fazer foi, né, era técnico, né? Eu tinha que ensinar a arte da enfermagem. Porém, eu tinha que ter o dom da docência também, né? E foi aí que eu tive que fazer pedagogia. Fiz pedagogia, aí acho que se eu fosse escolher uma profissão lá atrás, por amor, sim, eu teria escolhido a educação física, né? Mas como eu escolhi pela oportunidade de emprego, eu acabei escolhendo a enfermagem. E no decorrer da vida, eu acabei fazendo educação física. Também fez educação física? Fiz, eu já tinha... Uma mulher que gosta de estudar. Eu já tinha 40 anos quando eu entrei para a faculdade de educação física e inspirada pelo meu irmão. Eu tenho um irmão que é educador físico, que eu amo o jeito que ele trabalha, que ele lidava com os alunos, tudo. E eu, esportista, peguei e fui fazer educação física. Nesse período, eu, né, me formando, eu fazia um serviço voluntário, ajudava a treinar as meninas no município de Rinópolis, que é do lado da minha cidade. E ali a gente fez uma amizade gigantesca e a gente saiu para competir e um período eu consegui ser técnica, né? E assim, tudo pela amizade daquele grupo que foi crescendo. E no ano de 2022, na realidade, né? Com as eleições, né? Que a gente esperava, né? A gente sonhou com muito e veio que uma colega minha fez um convite da gente ir na posse, né? Do PL Mulher no Estado de São Paulo, porque a Michelle ia estar lá, porque o Bolsonaro ia estar lá. Sim, sim. Né? E aí, né? Eu fui. A gente, nessa época, eu participava de um grupo chamado ADINAP, Associação Direita Nova Alta Paulista. E aí eu fui, né, junto com eles, tal, na posse. E ali foi onde acho que começou o meu chamado. Plantou uma sementinha no seu coração. Quando a Michelle fala assim que nós mulheres, a gente pode ir para a política a qualquer momento da nossa vida, porque a gente faz política a todo instante e a gente não tem consciência disso,
né? Aí ela falava muito sobre a política educacional na educação dos nossos filhos, na escolha da escola, a política de saúde, quando a gente acompanha o filho no médico, cuida da avó, cuida da mãe, né? A política econômica, quando a gente administra a nossa despensa, né? Então a gente faz política e a gente não está tendo coragem de representar na política. Aquilo ali, assim, me tocou muito. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, tem o PL Mulher na sua cidade? E eu falei assim, eu não sei. Aí ela falou assim, pergunta, né, para o seu prefeito. Eu mandei uma mensagem para o prefeito e ele me respondeu que tinha no papel. Aí eu peguei e falei assim, eu queria participar do PL Mulher. Ele me respondeu que a gente tinha que conversar pessoalmente. Passado uns dias, ele pegou e me chamou para, né, para conversar. Aí, no que eu entrei no gabinete, ele falou assim pro vice dele, olha, Andréia, presidente do PL Mulher de Parapuã. Eu falei assim, eu? Assim, eu só vim perguntar como é que faz. Eu só vim saber como era. Aí ele falou assim, olha, eu tive que convidar as pessoas, você teve a iniciativa de vir. Eu acho que você, né, é justo isso de você procurar montar esse grupo. E foi onde eu peguei e fui chamando as pessoas e a gente conseguiu montar o PL Mulher. E aí veio a posse do PL Mulher, né, que aconteceu em 2024. E foi lá na Lesp? Foi na Lesp. E eu recebi uma mensagem, né, de que a gente tinha que ir com uma hora de antecedência, porque ia ter uma mesa redonda, né? E aí, nessa mesa redonda era eu, né, mais umas 10 pessoas que ia tomar posse, você, lembro do Danilo, e você falando, né, de como você fez a sua campanha. Uhum. Eu fiz a minha campanha indo até as pessoas, né? E o Danilo pega e faz um questionamento. O que você vai ser para o teu município? E foi onde eu me perguntei, eu falei assim, puxa vida, eu sei, eu entendo da saúde, eu entendo da educação, eu entendo do esporte, é egoísmo da minha parte eu não sei nada. Falei assim, eu vou ser uma candidata a vereadora. Naquele dia eu saí dali, daquele momento, mandei uma mensagem para o prefeito que de fato eu ia ser uma candidata a vereadora. E a minha campanha foi inspirada na sua, né? Mesmo trabalhando, sabe, o dia todo, eu, no período da tarde, sábado e domingo, eu fazia as visitas. Né? Tive pessoas que me ajudou muito, tem minha irmã que me ajudou muito na minha campanha, né? Ela organizou as pessoas que ajudava, assim, né? E que ia até a residência para marcar a minha visita, né? Para poder eu conversar depois. E em muitas casas eu bati a palma e chegava para me apresentar. E mesmo morando em Parapuã, nasci, né? E moro lá até hoje. Por eu trabalhar fora, eu, né, não estava mais sendo tão conhecida na cidade. As pessoas não lembravam muito, assim. E eu tive meu irmão que foi vereador por um mandato, minha cunhada que foi vereadora por 2 mandatos. E nessa época, meu irmão era conhecido como Chico Tabaco. Porque meus avós, eles produziam o fumo de corda e vendia nas tabacarias, e meu irmão hoje teria 70 anos, né? Ele ia com meu avô. E eu falei assim, gente, como que, né, eu vou colocar meu nome? Aí todo mundo, não, vai ter que ser Andréia Tabaco, não vai ter jeito. Andréia Duarte é só lá em Oswaldo Cruz, na escola, né? Aí eu acabei adotando Andréia Tabaco, né? E um dia cheguei numa casa para poder fazer, né, falar de mim. A mulher me chamou para dentro e mostrou um panfleto do meu irmão. De um mandato de 2012, 2013, né? Que ele foi candidato a vereador. E que ele, né, ganhou e tudo. Naquele dia eu falei assim, nossa, eu tô no caminho certo. É ele que está
né? Ele já era falecido, né? É ele que está, né, me inspirando. E foi assim, cada dia que tinha vezes que eu ia fazer a campanha, e era sábado, tipo 2 horas da tarde, eu já estava sem almoço, e eu tinha mais casa para visitar, e fui em uma casa, né? Na hora que eu saí, eu falei, eu acho que eu vou embora, não vou visitar as outras. Aí eu tô entrando dentro do carro, a mulher, né, essa da casa pega e me liga, me manda um áudio. Andréia, ó, você acabou de sair daqui de casa e a gente estava conversando, você pode contar com a gente. Olha, Nesse momento eu te tomei deu um mais um gás ânimo de e falar, eu tô no novo, caminho certo, um gás né? de novo e fui para as outras visitas, né? Não tive muitos votos, né? Porém, todo aquele que eu fui foi de extrema importância, né? 1 voto, 2 que me faltasse ia fazer muita diferença. Então, assim, a trajetória de buscar esse voto foi, assim, de muita dedicação. Aproveitei todo o tempo que eu podia e foi o suficiente, né, para eu ingressar na política. Andréia, você está falando da forma de fazer campanha e eu acredito que é uma das coisas mais bonitas que a mulher tem, é essa garra, né, de ir atrás e de fazer uma campanha do jeito que a gente espera que seja uma campanha política. Assim foi a minha campanha também lá em 2018, sem apoio, foi o que eu contei naquela reunião, me lembrei que estava junto com vocês que iam tomar posse do PL Mulher, assumir essa responsabilidade. A mulher, quando se dispõe a fazer política, ela faz com vontade, com alma, com coração, e é essa garra que tem transformado a política, tem feito com que a mulher seja protagonista. E é isso que o PL Mulher faz. E nós estamos fazendo pelo Brasil. A Michele Bolsonaro está viajando o Brasil, incentivando e inspirando mulheres em todos os estados brasileiros. Cada uma tem uma missão no estado. Eu sou a presidente do PL Mulher aqui no estado de São Paulo. A Carlise é a presidente do PL Mulher no estado do Paraná. Lá em Londrina tivemos um grande evento. A Cris Tornieto lá no Rio de Janeiro. A Bia Kisses no Distrito Federal. E assim é pelo Brasil. Sim. E o nosso objetivo é justamente esse, mostrar que qualquer mulher com as capacidades, com os talentos que ela tem, qualquer mulher pode entrar para a política e fazer um grande trabalho. Sim. Assim é o seu caso, Andréia. O que você pode contar para a gente da tua experiência, é o primeiro mandato, e o que você pode contar da tua experiência, o que é ser vereadora para uma mulher? Para mim foi assim, primeiro a maior assim dificuldade de compreender tudo, né? Mas não é impossível, né? E é vivenciando um dia após o outro que você vai melhorando, né, a sua capacidade. Eu falo assim que representar na política, para mim, é a melhor forma de caridade. Eu falo que a política, né, as políticas públicas, uma pessoa que tem mais condição, ela pode comprar a educação, porque ela paga uma escola particular, ela pode comprar a saúde, porque ela pode ter um plano de saúde, né? Ela pode pagar no particular, ela tem mais facilidade na condição econômica para articular, tipo, juros e tudo mais. A política feita de maneira limpa, a política feita de investimento em todas essas esferas de saúde pública, de saúde de educação, né? Então, aí ela vai privilegiar a nossa população que não tem essa condição. Então, hoje, para mim, a política é incentivar e fomentar que as políticas públicas elas aconteçam de maneira cada vez mais efetiva, fiscalizando, incentivando e fomentando mesmo essa política limpa, né? E essa política que volta para essa população que vai usufruir de maneira justa, né? Com o dinheiro que todos pagam para poder devolver de fato para elas. Então, eu acho que a minha, né, missão
é fazer com que as políticas públicas elas aconteçam dessa maneira limpa, dessa maneira clara e que chegue a todas as pessoas. Então... A Andréia também estou lendo aqui, né? Teve uma atuação no futebol feminino. Sim. Olha só, né, a polivalência do seu trabalho. Enfermeira, pedagoga, professora e também voltada à educação física e atuou foi voluntária? Foi um Como é que foi esse trabalho ali, lidar com um ambiente que também é masculino, né? E aí lidar com esse ambiente, cuidando das meninas que têm talento para o futebol. Primeiro eu comecei jogando, né? Aí eu percebi que a gente jogava assim, ia lá brincar. E a gente queria competir fora, e na hora que ia competir, a gente se saía muito mal. Foi quando eu falei assim, não, vamos dispensar um tempo, né, para a gente poder fazer o treinamento técnico, né? Aí começamos a entrar com a prática, né, a parte técnica, e aí a gente foi, assim, melhorando. A partir daí a gente começou a ir competindo em as cidades, né, com as cidades ao redor, tudo, e fomentando, né, um grupo de meninas para jogar. Dentre esse grupo de meninas, eu recebi uma atleta, ela tinha 14 anos na época, tinha vindo, acho que, do Ceará, né, e veio para a cidade de Rinópolis. E ela começou a treinar com a gente. Eu falei assim, nossa, ela é muito boa. Era uma menina, mas jogava muito, né? E aí, acabei ajudando ela a treinar no município de Oswaldo Cruz. Aí, depois, ela pegou e entrou para o profissionalismo no futebol mesmo. Ela foi para o Ourinhos. Do Ourinhos, ela foi para o Taubaté, né? E fez, né, uma trajetória na parte do futebol. Até hoje, se me chamar, eu jogo. Só tem um problema. Eu sou a última a ser escolhida. Porque todo mundo quer ganhar, né? Então, né, quando a gente tem um pouco mais de idade, a gente vai ficando um pouco mais... mas o talento, né, que a gente tem, ele se transforma com o passar do tempo em técnica. Eles podem ter mais, né? As gerações mais jovens podem ter mais disposição. Eu sei isso porque o meu marido tem mais de 60 anos e é surfista. Aí eu falo, como é que você compete ali no meio dos meninos, dos novos, ali na onda? Aí ele falou, bom, eles têm entusiasmo e eu tenho a técnica, que são muitos anos, né? Então é isso aí, uma coisa compensa a outra. Sim, com certeza. Mas te motiva ainda isso? Porque o esporte é um meio de transformação também, né? Quantas meninas ali poderiam estar indo para um outro caminho e descobre esse incentivo? Isso também é política pública, né, Andréia? Com certeza. Eu acho assim que o esporte hoje, como os nossos jovens, ele vai ingressar no mercado de trabalho a partir dos 16 anos, o esporte é uma maneira de direcionar o nosso jovem para o comprometimento no trabalho futuro. Porque o esporte ele vai direcionar a nossa criança para o comprometimento, que ele tem que treinar, né? Por consequência, ele cuida da saúde, porque para ele competir, ele tem que cuidar da saúde, tanto física quanto mental. Tem que dormir mais cedo, não vai para balada, porque precisa estar no dia seguinte no treino. Não pode fazer uso de álcool, droga, né? Então, ele vai ter que cuidar mais da saúde. Impõe uma disciplina. Com certeza. E além do que, né, na medida que quanto mais ele se dedica, mais ele recebe. Né? Porque é muito bom você, pelo teu talento, você levantar um troféu, né? Eu falo isso porque até o ano passado eu praticava corrida, né? E eu percebia que cada vez que eu melhorava, eu ocupava, tipo, se eu era 5º lugar na minha categoria, eu fui passando para 4º, para 3º, até que eu cheguei no 1º. E era muito, assim, gratificante. Então, eu acho que o esporte no nosso jovem é de extrema necessidade e importância para levar ele ao desenvolvimento mesmo lá na atividade profissional que ele escolher, né? Porque gera esse comprometimento, gera essa responsabilidade, esse entusiasmo, né? Porque o trabalho é isso. Eu trabalho não é só porque eu preciso para sobreviver, mas eu tenho o amor pelo meu trabalho. Na hora que eu faço um serviço, eu falo assim, nossa, um curativo, por exemplo, eu vou fazer um curativo, eu faço ele e ele fica
lindo. Para mim é um curativo lindo, porque ele estava sujo e ele passou a ficar limpo, né? Do mesmo jeito quando eu dou o diploma na formatura dos meus alunos. Nossa, isso eu fico assim entusiasmada, né? E eu acho que o esporte ele faz parte da vida, né, dos nossos jovens, né? Ele é transformador na realidade. Agora, a gente está falando de esporte e eu vou puxar agora para uma outra área, que é a área da religião, né, da fé. A Andréa contou no começo que ela teve um grande milagre quando tinha 2 anos, que ela foi curada, uma doença que na época os médicos falaram, não tem mais jeito, e a religião faz parte da sua vida, a fé faz parte da sua vida. E durante muito tempo, as pessoas afastaram a fé e a religião da política, né? Quem não se mistura, não podemos discutir, e a gente vê um movimento contrário hoje, né? Os líderes religiosos se posicionando nos seus valores, defendendo os valores e falando que a política faz parte também do exercício da caridade, porque quando você faz uma transformação, uma política pública, seja no esporte, na saúde, você está praticando a caridade. Você está... alguns católicos dizem que a política é a forma mais eficaz de uma caridade, você implementar a caridade. Então, como que você lida com essa situação? Porque você também faz parte do movimento católico carismático, né, Andréa? Você consegue conciliar ou ainda na religião há muito preconceito com relação à política? Qual é o teu testemunho sobre isso? Na realidade, né, foi como você disse, muitas pessoas acham que não pode misturar. E vem até de uma fala do Papa Francisco, que ele falou mesmo, olha, a melhor forma de caridade, né, uma das melhores formas de caridade é a política. E todo cristão, ele tem que estar aberto para estar na política. A ação do cristão na política, ela vai ser essa ação de caridade, porque ali ele vai conseguir mudar, fazer com que pessoas boas entrem para a política. A Michelle Bolsonaro fala sobre isso, né, que não tem espaço vazio na política. Então, enquanto as pessoas de bem se afastam da política, as pessoas com bons propósitos, que encaram o poder político como missão, como uma forma de transformação da sociedade, se essas pessoas elas não ocupam esse espaço, outras pessoas com más intenções vão ocupar. Então, é importante que o cristão, né, entre na política, se intere pela política, seja nos bastidores, seja como vereador, como mandatário, enfim. Você entende dessa forma? Eu, com certeza. A política e a religião, ela me inspirou a estar defendendo e estar assim, buscando políticas públicas diferentes. E o que você acha hoje desse movimento do PL Mulher, que tem aí como objetivo claro fazer com que as mulheres entrem para a política, com que elas compreendam o valor que elas têm, com que elas se sintam seguras, né? Você participou do encontro que nós tivemos em Brasília? Participei. O que você achou daquele encontro? É transformador, né? A gente sai de lá com uma outra visão da importância da mulher na política, né? Que a gente... Tanto é que minha campanha eu fiz utilizando aquela camiseta do PL, que tem a frase atrás, mulher que faz acontecer, né? Então, acho que a gente tem capacidade, a gente tem potencial para fazer acontecer em qualquer lugar, né? E a gente não precisa ter medo, né? A gente tem que encarar, porque capacidade a gente tem, isso eu tenho certeza, todas. Eu não esqueço um discurso político que eu fiz, que eu falei assim, a gente não precisa de cotas, a gente precisa estar disposto, a gente só precisa ter coragem, né? E tanto é que para Arapuã, a gente teve 4 vereadoras eleitas, a gente teve várias candidatas, né? De quantos vereadores?
Lá a disputa foi entre 95. Mas quantos se elegem? 9. 9? Então tem 4 mulheres? 4 mulheres. Olha que exemplo bom. Foi muito, muito bom mesmo. E assim... Praticamente metade, né? Sim, e o PL lá, né, o prefeito falou assim, olha, daqui a pouco é perigoso eu ter que buscar homens para inserir no partido, porque tinha várias mulheres assim que estavam dispostas mesmo a concorrer. Né? Então, assim, a gente, né, não precisou sofrer em relação às cotas, né? Uma prova de que a população de Parapuã, né, referendou o trabalho feito pelas mulheres, né, que elas exercem funções importantes na política e são confiáveis, têm credibilidade. Isso está provado até estatisticamente. Sim. Nos países onde as mulheres se envolvem mais na política, participam mais, são países com mais justiça social. Olha, e é legal que a Câmara hoje, ela é muito diferente, mas muito diferente das anteriores, né? Anteriores tinha, assim, um teor sempre gritado, sempre forte. Hoje é tudo mais tranquilo, entendeu? Eu ainda falei assim, esse dia eu falei assim, eu estou na melhor época. Eu entrei na época certa. Né? Porque eu falei assim, talvez eu não me adaptaria em outro momento. Eu entrei no momento certo. Né? A leveza, a mulher traz a leveza para a política muitas vezes, e nós provamos no nosso dia a dia que competência não nos falta, trabalho não nos falta. Se precisar, né, uma ajuda a outra, você percebe isso? Vixe, com certeza. Muito, muito mesmo. Uma vai alicerçando a outra, e é um dos trabalhos mais bonitos que a gente tem visto também no PL Mulher, é esse programa Alicerça Brasil, que faz com que pequenos grupos de mulheres se reúnam, não só de mulheres, né, de famílias, vizinhos, se reúnam para discutir política. Vamos tirar essa parte de preconceito que ainda há, que quando alguém fala eu sou político, o outro vai lá e dá um passo para trás, achando que político, não. Essa é uma parte da política que nós não gostamos também. Eu também não me identificava com esse tipo de política, Andréa. Por isso que eu entrei para a política e tenho visto que muitas mulheres estão entrando para a política com esse mesmo propósito, né? Mostrar que a política pode ser feita do jeito certo, de trabalho, de competência, de cuidado com o outro, de empatia. Essa é a política genuína, a que a gente tem que fortalecer cada vez mais, e eu conto muito com as Andréias, com outras mulheres que a gente mostra os exemplos aqui por todo o estado. Eu gostaria, para encerrar, André, que você deixasse uma mensagem para a população da sua cidade, para as mulheres, para que elas se incentivem cada vez mais e participem desses movimentos políticos que o PL Mulher está fazendo como ninguém, né? Através da nossa presidente Michele Bolsonaro. Nós estamos despertando milhares, milhões de mulheres pelo Brasil. Deixe uma mensagem para a sua cidade e para as mulheres que têm essa vontade lá no cantinho de entrar um dia para a política. Sim, né? Para todas as mulheres, a gente é capaz, como eu disse, né? E a gente tem que acreditar na gente mesmo. Cada uma tem uma coisa importante, uma coisa boa para poder passar para o outro, né? E não esquecer que quando a gente coloca o amor, quando a gente coloca a fé, a gente chega mais longe, né? Com certeza, né? A gente colocar Deus na frente, eu acho que é a melhor alternativa. Isso mesmo, que bacana. Obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Obrigada a você por acompanhar a gente. Se você conhece uma mulher na política, dá um incentivo para ela, começa a acompanhar a página dela, né? Manda sugestão, uma vai ajudando a outra, e as mulheres juntas vão fazer uma grande transformação. Já estamos fazendo, mas vamos fazer muito mais. Essa transformação que a gente espera na política que nós acreditamos, a política do cuidado, do acolhimento e da transformação da nossa sociedade. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal, sou também presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, sou jornalista de formação, por isso estamos fazendo esse podcast aqui, conversando com as mulheres e incentivando você a participar mais da política, porque você tem um grande potencial, mulher, e a política está esperando
por esse seu talento de transformação, levando as suas qualidades. Aqui não precisa ter um perfil específico para entrar na política. Você pode ser enfermeira, dona de casa, advogada, professora, não importa. As nossas qualidades são muito bem-vindas na boa política e no jeito certo de trabalhar pela sociedade. Um beijo para você, até a próxima edição do nosso podcast Mulher Pode, e muito obrigada, Andréia, pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço de coração mesmo. Muito obrigada. Obrigada.